Salve, salve, rapaziada! Belezinha? Tranquilo? Suave com vocês? Glória a Deus! Pois bem, todo mundo tem notado que o meio gospel, vira e mexe, acaba nos trazendo, digamos que, alguma novidade. Podemos dizer que o mesmo é uma caixinha de surpresa. Ao mesmo tempo que o propósito, digamos que ele foi criado, foi para trazer pessoas idôneas, pessoas de conduta ilibada, de vez em quando você encontra um cabo assim saliente, meliante, alguém megastar que tem um show de estrelismo, e entre essas novidades sempre tem alguma pataquada do meio gospel. Não é à toa que é o nome desta playlist. Pois bem, há poucos dias atrás nós colocamos aqui no canal 5 merdas do pastor Kleber Lucas. E olha, atendendo a pedidos, hoje nós vamos falar de um outro megastar que também fez algumas rameladas gospels. Eu sei que a palavra gospels não está no plural, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, meu chapa, se prepare, pegue sua pipoca, aquela água ungida com um pedacinho de rapadura dentro, porque nessa playlist que não é nenhum top, mas sempre enumeramos os causos da labareda, eu venho vos trazer 5 merdas feitas pelo Thales Roberto, da labareda sobrenatural. Primeira, pastor interrompe show do megastar. Meu chapa, isso daqui eu tenho que explicar pausadamente, paulatinamente, porque o negócio vai longe e o buraco é mais embaixo. Prestem bem atenção. Apesar de que a gente não tem, assim, uma noção, aliás, temos noção, mas não a informação correta. A partir de quando Thales Roberto foi um sucesso, né? Aquela coisa que chamou a atenção de muitos jovens. Nós podemos dizer que entre os anos de 2013, 2014 e 2015 foram o auge do seu sucesso, principalmente o ano de 2015, onde Thales Roberto era chamado para, digamos que, fazer shows megastar da música gospel. E vale ressaltar que ele foi, digamos que, o pioneiro nisso daí. Vi outras pessoas que faziam show, que tinham agenda e tudo mais, mas com a expressividade dele entre os jovens, nenenina não. Thales Roberto conseguiu superar a marca de qualquer um megastar até então, e sendo, digamos que, o precursor da marca gospel no quesito de show dentro de templos religiosos. Misericórdia! Meu Deus! Vou contar um pouquinho melhor essa história, você vai entender. Eu tive que elucidar isso a princípio. Tudo começou quando? No dia 9 de fevereiro do ano de 2015, em um congresso que aconteceu na Assembleia de Deus do Ministério de Goiás, Assembleia de Deus do Ministério de Anápolis, lá na cidade de Goiás, o megastar da música gospel foi convidado para fazer mais uma daquelas apresentações sobrenaturais. Aí, até então, normal, sem nenhum problema. Tranquilo, suave, né? Numa boa. A questão foi a seguinte: como ele era alguém muito influente, alguém de renome, então, no momento, quando foi anunciado que ia ter um evento da mocidade, tu pensa que chegou meia dúzia de irmão? Quando você faz o congresso da mocidade na tua igreja, eu tenho certeza que vai os apóstolos de Cristo, Pedro, Tiago, João. É só os 3 que vão lá no congresso lá e tem a oportunidade. Nós abrimos esse culto em teu nome. É o quê? Você só acha isso e olhe lá. Então, mas com Thales Roberto a coisa era totalmente diferente. Apesar de ser uma igreja grande, digamos que grande no sentido de capacidade de pessoas, ela ficava em cima, digamos que, de um prédio e tinha uma certa estrutura. Guarde bem esse detalhe que já já nós voltamos nele. Quando foi começar o culto, em uma assembleia tradicional, o pastor falou o quê? De uma forma muito educada: Irmãos, convidamos aqui Thales Roberto, mas eu quero que todo mundo se componha
Vamos louvar a Deus, adorar a Deus, sem sapatinho de fogo, sem reteté e sem essas coisas. Todo mundo adora a Deus sentado quietinho, viu? Tem muita gente aqui. Beleza? Aí o povo, né? Beleza! Só que aí é o seguinte, quando o Taleco começou, né? Toda a minha vida, turururiru, turiruriruri, puricuchami. Então o pastor, naquele momento, com aquela unção de irmã Vera Verão, fez o quê? Aqui não! E começou a falar que o local era para adorar a Jesus Cristo e não para fazer um show mega-star. E nesse momento, pense no moído, pense numa treta. O mega-star começou, né? Pera aí, que estão me atrapalhando, pera aí. Oi, mas é só eu que está aqui. Você não entendeu ainda? Quem tá fazendo o culto aqui sou eu. Pense, o negócio repercutiu. Pense numa labareda, foi pra todo canto o vídeo disso e todo mundo falou, olha, por mais de um mês. Um ponto de suma importância que é preciso ser ressaltado em tudo isso, uma semana antes, o que aconteceu? Você se lembra daquele negocinho lá da Boate Kiss? Um monte de gente, lembrou, né? Um negocinho que aconteceu aí, um monte de jovem, infelizmente foi. Então, eles estavam naquele período, naquela época que teve aquela tragédia gigantesca e foi uma coisa horrenda. Tudo por conta do quê? Falta de segurança. Então, os bombeiros, antes que o culto começasse, já viram, notaram a situação, o tanto de gente que tinha, chegaram no pastor e falaram assim, Ó, pastor, o negócio é o seguinte. Pastor, se todo mundo pular aqui, esse prédio não tem estrutura, vai todo mundo pro Zinfa. Então, antes que o povo vá pra terra do pé junto, fala pra eles aquietar o facho, que é a melhor coisa, viu? Senão vai dar merda mesmo. Beleza, pastor? Aí o pastor falou, beleza, mano. Só que você acha que o povo acreditou, aliás, o povo quis acatar a ordem do pastor? Não. E por conta disso, o culto foi cancelado. Se o Megastar não fosse tão altivo, quem sabe a coisa seria totalmente diferente e ele estaria livre desta merda. Segundam, a Bíblia de Thales Roberto. Meu chapa, não bastava essa soberba de Thales Roberto quando ele desacatou lá o pastor e continuou com... O megastar da música gospel, depois que ele, assim, a soberba dele estava subindo, ele decidiu prosseguir, nós notamos que a coisa começou a apertar. E olha, essa que eu vou falar aqui demonstra que o ministério dele nunca mais foi o mesmo depois disso. Porque foi o seguinte, no ano de 2015, o mesmo ano que começou o ápice da sua labareda, né, que ele era o mais famoso, ele decidiu, assim, de uma forma soberba, lançar uma Bíblia. A Bíblia do Thales Roberto. É como ficou conhecida. No fundo, tinha um outro nome, né? A Bíblia ID, ou Bíblia Apostólica ID. A Sociedade Bíblica do Brasil lançou a Bíblia ID, de Thales Roberto, com as composições, testemunhos e ministrações do cantor. A iniciativa gerou uma enorme polêmica, inclusive nas redes sociais. O megastar apresenta então a iniciativa como uma tentativa de alcançar jovens que não são atraídos naturalmente pela leitura bíblica. E ele afirmava o seguinte, abre aspas, o jovem não lê a Bíblia. O jovem gosta de música, gosta de louvor, de pular, de gritar e de celebrar. Mas muitos jovens têm uma extrema dificuldade de ter consciência no relacionamento com Deus, fecha aspas. Meu chapa, quando ele disse isso, acabou o ministério dele. Já estava soberbo, altivo, achando que era o bambambam. Com essa daí, mostrou totalmente que ele estava por cima da nada. Quando ele fez esse pronunciamento aí dizendo que jovens não se interessavam pelas escrituras sagradas, arrumou um problema gigantesco com um monte de gente. E na época, olha, rendeu muito pros ouvidos dele. Não foi um pouco ou mais ou menos, mas foi muita coisa que ele ouviu. Ah, e peraí,
é válido ressaltar que, depois disso, nunca mais o seu ministério foi o mesmo. Terceira, há tempo de sonegar impostos. A Dilmada Gospel. Meu chapa, quando eu falei que depois desse negócio da criação da Bíblia Thales Roberto, que ele nunca mais teve o seu ministério da mesma forma, o negócio é sério mesmo. Não é brincadeira. Pense no moído! Mais uma merda que o caba fez. Ai, não! Tudo pelo seguinte, ele costumava de vez em quando trazer uns estudos, uns vídeos de reflexão, até que um certo dia ele falou uma coisa que gerou até um meme, e um meme gigantesco. Às vezes, nós queremos fazer uma coisa que não está no tempo dela, e aí dá errado. Não era o tempo de casar. Casou, deu errado. Não era tempo de agradar. Agradou, deu errado. Não era tempo de admitir. Admitiu, contratou alguém. Tá errado. Não era tempo de mandar embora. Mandou, errou. Não era tempo de viajar. Viajou, aconteceu um acidente. Alguma coisa. Não era tempo de namorar. Namorou e deu errado. Engravidou, foi problema para toda a família. Não era tempo de tantas coisas. Não era tempo de sonegar impostos, sonegou e hoje está sofrendo dificuldade. Às vezes nós erramos o tempo. Meu brother, é uma frase digna de Dilmanta. Pense! Não é à toa que isso foi bem na época do governo Dilmanta mesmo. Quarta, a carta do apóstolo Thales a Naldo. Meu chapa, eu falei que depois disso daí ele só fez M. E olha, eu vou contar uma aqui que deu um furdúncio lascado, porque começaram a ver que as interpretações deles era bem labarística. Só do camarada criar uma Bíblia, rapaz, que tinha fotos dele, testemunho dele, que o Espírito Santo não convence mais o homem do pecado, que convence é o Thales, né? Então você já começa, mas menino, pense numa merda! Ao falar sobre o seu chamado, Thales Roberto admitiu ter um chamado evangelístico diferente. O cantor informou que continua investindo pesado na vida do cantor Naldo Bene. Thales, em uma entrevista, revelou que o cantor do hit Água de Coco teria ainda um contrato a cumprir com a sua gravadora, mas que o seu coração está muito em Deus, supondo então, digamos que uma possível ruptura com a carreira secular de Naldo. Meu chapa, depois desse pronunciamento, essas palavras aí, o negócio fedeu muito mais. Por conta do quê? O megastar da música gospel decidiu fazer alguns shows labarísticos e convidar quem para cantar com ele? Isso mesmo, justamente o Naldo. Aí pense, na época, todo mundo criticou, desceu o rei ungido no Naldo e no Thales também. E tudo agravou mais ainda quando teve os episódios aí dos escândalos de Naldo. Olha, o bagulho foi louco. Negócio aí de uns box ungidos na esposa dele, negócio com as outras coisas. Olha, pense! Apesar de que sua esposa o perdoou e aparentemente hoje está tudo muito bem, olha, a coisa foi pesada pro lado dele. Pense numa naquela bem, sabe, bem barrosa mesmo. Quinta, acima da média. Meu chapa, essa daqui é para finalizar com chave de ouro a cereja do bolo. Mais precisamente no mês de julho do ano de 2015, o mesmo ano onde Thales Roberto começou com a soberba, criou a Bíblia própria e depois ainda criou versículos, né? Rapaz, que versículo é esse que ele criou? Misericórdia, falando que é tempo de sonegar. Misericórdia, é a Bíblia do Thales mesmo. Para fechar então com chave de ouro, ele aprontou mais uma coisa assim que entrou nos anais da história do meio gospel, que foi o quê? O fatídico momento que durante uma apresentação ele teve uma fala muito infeliz. O cantor gospel Thales Roberto se envolveu em uma polêmica gigantesca na Conferência Global, um congresso cristão anual que seria organizado pela Comunidade das Nações, sob o comando do bispo J.B. Carvalho.
O músico, então, na época, disse que recebeu um direcionamento divino do Altíssimo para investir uma carreira fora do ambiente religioso. A tal declaração, gravada em um vídeo durante o evento em Brasília, acabou, então, causando uma gigantesca reação dos seus fãs, onde os mesmos acabaram se posicionando, em sua maioria, contra o megastar. Meu chapa, pense no negócio que fedeu! Quando ele disse que estava acima da média e que cantar música gospel no Brasil é igual dar tapa em bêbado, aí ele deitou no caixão e fechou a tampa. Depois disso, nunca mais o ministério de Thales Roberto foi o mesmo. Muitas pessoas que o prestigiavam deixaram ele de lado, muitos que o apoiavam não apoiam mais, a maioria das pessoas que tinham boa parte dos seus produtos deixaram de lado e ele, de tamanha vergonha, ainda passou 2 anos fora do Brasil. Depois voltou, pediu perdão e tal, mas você tá ligado, né? É papo para um outro vídeo. Mas e aí, meu brother, o que você acha disso? Será que Thales Roberto fez tanta merda assim ou não? Enfim, galera, quero agradecer do fundo do meu coração a sua presença neste conteúdo. Lembrando a todos que essa bendita e maravilhosa playlist são todas as segundas, quartas e sextas, exatamente às 8 horas da noite. Não se esqueça do like, a sua opinião e o compartilhamento. E até uma próxima, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui.